Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite de sábado. Uma alegria ser recebido por vocês em seus lares, seja na TV, seja no smartphone, no tablet, no computador, para que a gente possa valorizar a vida, a experiência de estarmos aqui encarnados, entendendo isso como um grande presente da vida e da importância de cuidarmos dessa experiência, desse presente, para que a gente possa sair daqui renovados em experiências. Vivemos um momento, obviamente, em que a Terra passa por profundas transformações. Mas, obviamente, que transformação é característica do universo que Deus criou, porque a lei do progresso, por si, opera num constante processo de transformações e renovações. De todo modo, não há como negar que existem momentos na história humana, na trajetória ou dos indivíduos ou das sociedades, em que esse processo de transformação ganha velocidade e intensidade, muitas vezes nos deixando, aparentemente, no primeiro momento, perdidos sobre como viver, como agir em tempos como esse nos quais nós nos encontramos. Sem sombra de dúvidas, o Setembro Amarelo tem um significado importante nesse capítulo, porque nós sabemos que a desistência da experiência da vida se tornou e tem se tornado cada vez mais epidêmico, e por isso mesmo nós temos que olhar para essa, digamos assim, essa nova realidade, não apenas no sentido de ficar em pânico com relação ao que está acontecendo com muitos irmãos e irmãs nossas, ou até mesmo quando essas ideias passam por nossa cabeça, mas para olhar com cuidado sobre os significados, abstrair daí aprendizados e construir possibilidades de evitar que isso aconteça. A vida, por si só, tem um valor incrível e imperecível, porque por mais que a gente possa imaginar que nós possamos desistir dela, ela é incessante. O que nós podemos é cessar temporariamente a experiência física. No entanto, vamos falar aqui um pouquinho de forma mais abrangente sobre esse momento e como essa doutrina ela nos permite responder a todo o drama humano, com muito mais sobriedade, muito mais lucidez, característica dessa doutrina racional que vem nos consolar o coração. E o nome Consolador Prometido que Jesus dá a essa consolação que ele nos apresenta que viria no futuro é bem propício porque não se trata de um solucionador. As soluções, elas estão nas nossas mãos. É muito fácil no mundo de hoje querer terceirizar tudo. Querer terceirizar a responsabilidade para a família, para a sociedade, para os governos, ou até para a vida passada, como se na verdade fosse tudo a ver com o que você escolheu e você não tivesse poder de fazer novas escolhas, renovar as atitudes e construir novas possibilidades. Vivemos sim um período em que as pessoas estão se sentindo mais perdidas, elas perderam o norte, a bússola. E aí fica assim aquela pergunta: como nós estamos aqui falando numa TV espírita, num evento espírita, falando de perder norte, bússola, quando nós temos uma bússola e um norte chamada Jesus? Sim, temos sim. Nós sabemos que ele é o nosso modelo e guia, aquele que é apontado como exemplarmente aquele que devemos seguir como conduta e padrão de comportamento. No entanto, isso não impede que, mesmo entendendo isso conceitualmente, muitos de nós não consigam viver isso como experiência de vida. Especialmente numa sociedade que tem tantas coisas que nos distrai daquilo que é essencial. Basicamente, quando a gente pensa no que faz alguém querer aqui, a gente pensa naquilo que ancora. Vamos imaginar o ser humano como um barco que está, em alguns momentos da vida, à deriva no oceano das imposições das circunstâncias. E mesmo assim, ele pode não necessariamente ser arrastado, como nós vemos nas muitas perguntas feitas por Kardec aos espíritos sobre a condição, por exemplo, do homem ser arrastado ao mal. Ele diz até que pode ter um arrastamento, mas ele não é total, porque sempre nós temos um poder de fazer escolhas. Quando se começou a fazer aquela pesquisa fantástica da Universidade de Harvard há mais de 70 anos atrás, a mais longeva pesquisa sobre experiência de felicidade, e que tem perdurado até hoje, e que ainda existe dos mais de 724 homens que participaram da pesquisa, mais de 60 deles vivos ainda hoje. E quando se começou a trazer esses estudos à tona, para saber o que de fato provocaria felicidade nas pessoas, foi interessante notar que o resultado das pesquisas bate muito com a própria proposta simples do Evangelho de viver a vida. Antes de divulgar as pesquisas, perguntaram a jovens investidores de Nova York o que seria felicidade, ou a geração milênio o que seria felicidade. E a maior parte ficou oscilando entre muito dinheiro ou muito sucesso, se tornar uma celebridade ou uma pessoa muito rica, quando a pesquisa vai evidenciar que a felicidade tem muito mais a ver com a experiência dos relacionamentos que nós vivemos,
muito menos com as coisas que nós conquistamos. E embora a gente saiba disso, a gente termina se enganando por tão atrativo que são as coisas, a grana e a visibilidade, que muitas pessoas trocam aquilo que é essencial por aquilo que é supérfluo e perdem o seu roteiro de existência em busca de uma trajetória que não tem a ver com o compromisso mais essencial da alma e da vida humana. No resultado da pesquisa, as pessoas mais felizes, e estavam nesse grupo pessoas que eram crianças carentes da cidade de Boston, que moravam em condições precárias, até grandes nomes da Universidade de Harvard, cujos nomes não são revelados, entre eles inclusive um presidente dos Estados Unidos, fazendo parte dessa pesquisa. E muitos diziam, especialmente os outros, que não tinha uma vida relevante, porque uma pesquisa tão longeva era justamente para caracterizar aquilo que, ao longo da vida, de uma vida inteira, tornava as pessoas mais felizes e tinham uma vida mais longeva. E o que acontecia, volto a repetir, eram relacionamentos com pais, com mães, com amigos, com avós, Na verdade, a vida pura e simples cotidiana em seu trajetório de crescimento, transformações, experiências, dores e felicidades. A vida humana como ela é. O que significa dizer que o que fazia as pessoas se sentirem bem eram as outras pessoas e não as coisas conquistadas. E por isso que a gente percebe, por exemplo, que tem pessoas que têm muitas coisas, inclusive sucesso e dinheiro, e mesmo assim não se sentem motivadas para continuar a vida. Enquanto que outros que não têm absolutamente nada disso não têm a menor pretensão de sair da existência, porque elas estão ancoradas. Isso. As relações humanas, a fraternidade, estar junto com os outros, são as âncoras que nos fazem ver sentido em permanecer navegando no oceano sem querer naufragar num barco que não tem mais nem vela para dar uma direção, nem muito menos uma âncora para segurar nos momentos mais difíceis ou para aportar em momentos em que é preciso se refazer, como nos desertos pelos quais muitos de nós passam. Nós nos ancoramos nas pessoas. Não é que nós nos encostamos ou colocamos para elas responsabilidades que nos cabem, mas é porque as relações nos dão fixação, nos dão vontade de estar no lugar, nos dão vontade de estar com as pessoas. Essa experiência. Marta e Maria, uma preocupada com a limpeza, as coisas exteriores, outra preocupada em ouvir o mestre, as relações, em ancorar sua vida, em dar significado. É isso que nós fazemos. Quando pensamos nisso, pensamos sobre a trajetória e a necessidade da família e como nós precisamos retomar esses laços. E como esses laços retomados agora diante de uma pandemia como essa têm provocado em algumas famílias um certo estresse de convivência, porque talvez muitas delas vivessem da ausência, da evitação, do bom dia frio ou do cumprimento formal, muito mais como se estivessem num hotel do que num lar. Muitos talvez tenham percebido que era um hotel em que as pessoas dividiam contas, dormiam e cada um ia para o seu lugar e depois se encontravam novamente para fazer check-in ou check-out. Família é muito mais que isso. Família é muito mais que dividir contas, é muito mais que pagar boletos, é muito mais do que cuidar automaticamente uns dos outros. Família é mergulhar na interioridade, é dialogar, é perceber, é se perceber. E o convite da vida, nesse evento que ainda está acontecendo, porque começa a haver o surgimento de uma segunda onda na Europa, é um convite para que a gente possa mergulhar nessa casa interior, para encontrar as âncoras que nós perdemos, para ressignificar as relações, conectar-se às famílias, apertando esses laços, como foi a época uma campanha da FEB com essa temática, para que a gente possa dar sentido à existência, que é essas relações. E a pesquisa mostra que muito mais do que quantidade, o que vale mais é qualidade. Tanto que nós não fomos feitos aí ao longo da história aí, humana, desenvolvimento ontológico, neurológico do ser humano, para sermos vistos ou percebidos ou sermos influenciados por milhares de pessoas, como acontece hoje nas redes sociais. No passado, nós precisávamos da opinião e da relevância e do sentimento de pertencimento de algumas pessoas da tribo. E isso não mudou. O nosso psiquismo ainda é muito esse, da relevância do que diz a mãe, o pai, o avô, aquela pessoa que é importante na nossa vida, e muitas pessoas têm trocado essas experiências, essas pessoas que sim são significativas, que sim dão sentido à experiência de estarmos juntos, por um conjunto de seguidores, acreditando que, na verdade, fazer reverências ou viver em função disso é o que define a própria existência. E aqui não se trata de uma acusação
completamente sem sentido das redes sociais, porque com essa mesma redes sociais nós estamos chegando aqui, por exemplo, pelo YouTube, por outras redes, pelas muitas que estão nos retransmitindo agora, aos lares de cada um de vocês. Não tem a ver com o equipamento ou com a coisa em si, mas ao uso que nós damos disso sem consciência, sem positividade, sem fazer disso um instrumento a mais para a divulgação do bem, para as boas práticas de convivência e despertar das consciências humanas. Para isso, nós precisamos mergulhar em nós, mergulharmos no contexto familiar para adquirirmos consistência e raiz. Sabe, perguntaram para Confúcio sobre o Estado e a administração de um país, por exemplo, ele dizia, se queres um dia administrar o Estado, começa pela tua casa. Você já pensou esse convite que não é somente a casa, o lar físico, ou apenas o convívio com nossos parentes, mas também o nosso lar íntimo, essa casa interior, que tanto falamos da necessidade de reformá-la, de reconstruir essa casa em alguns aspectos. Reformar sempre lembrando como olhar aspectos que podem ser melhorados e transformar e não demolir, destruir todo o projeto que você vem há encarnações e encarnações lentamente construindo. Olhar para si, encontrar sombras emocionais, acolhê-las, mas não fixar-se nelas e se aprimorar. Aprimorando-se sem cessar, como diz Joana de Ângeles, o ser consciente é aquele que não se justifica, mas que se aprimora sem cessar. Não se culpa, mas se aprimora sem cessar. Não desculpa-se, mas se aprimora sem cessar. Essa busca constante é o que faz com que a gente se fixe, é o que faz com que a gente veja sentido de estar aqui. E agradecer essa experiência que sabemos, como espíritas que somos, imploramos para ter de volta. Para voltarmos nesse teatro das cenas da existência, planeta Terra, para construirmos a peça de modo diferente. Para que as nossas falas, ao contrário do passado, que pode ter provocado angústia, dor e decepção, se torne uma fala de construção de possibilidades, de construção de afetos. É por isso que nós estamos aqui. É esse o sentido da conexão que fazemos de toda a nossa vida, de estarmos juntos. Esse é o convite da vida, para que a gente possa olhar cada trajetória, cada aspecto da existência e construir fixamente possibilidades. Eu sei que muitas vezes nós passamos por experiências do passado ou do presente que provocam tanta dor, tanta angústia, tanta decepção, que sentimos que não temos forças de reagir ao estado dessas coisas. Nos fixamos tanto na dor que esquecemos que há sempre uma motivação por trás do que nós passamos. E para nós que somos reencarnacionistas, não temos nem a desculpa de dizer foi injusto. Não que o que o outro fez não tenha a sua cota de injustiça, mas nós não passamos o que passamos sem um propósito, sem que nós tenhamos criado eventos anteriores que nos levassem a esse momento atual. Não significa dizer que a gente tem que se fixar ou que a gente tem que desconsiderar a justiça para quem cometeu um crime contra a nossa vida, mas que a gente tem que olhar para além dessa cena temporária e circunstancial e no espectro mais amplo do Espírito Eterno se perguntar, não por que isto está acontecendo comigo, mas o que isto me ensina a acontecer comigo. Não ficar culpando os outros, mas pensando na minha cota de responsabilidade para esse temporário desfecho das circunstâncias. Do mesmo modo que a sociedade também pode se perguntar agora o que fazer nesse momento para aprender com o que está acontecendo. Construir nesse evento as possibilidades de olhar para si e perguntar qual a resposta evangélica para os acontecimentos. A resposta evangélica é o divisionismo político, é o nós contra eles, é a bandeira dos homens abdicando da bandeira do Cristo, é defender mais as pessoas que falham do que aquele que é infalível. As perguntas a se fazer o que eu tenho que aprender com isso? É olhar para o estado das coisas e apenas olhar para o caos ou perceber todo o convite que a vida faz para que eu volte a investir em mim, na minha família, e dentro da minha casa íntima e da minha casa lar, eu possa me reconectar àquilo que é essencial, eu possa finalmente identificar o que é supérfluo, eu possa acordar dessa grande ilusão, eu possa perceber que eu vejo apenas sombras nas cavernas, mas que tem um outro mundo mais essencial, que esse mundo material, temporário, circunstancial e aparente não define a essência do espírito que sou e toda a grandeza que posso ter. E que por isso mesmo, nem mesmo a dor de hoje, por mais pungente que seja,
por mais aparentemente insuperável que seja, é capaz de definir minha trajetória, definir a minha história e dizer se devo ou não desistir. Não. Nós somos maiores que nossas dores, nós somos maiores do que as circunstâncias, nós somos maiores do que os eventos que tentam nos definir. Nós nos definimos apesar dos eventos, nós nos definimos apesar das dores e das circunstâncias. Nós temos uma alma eterna cheia de experiências, cheia de possibilidades e potências que nós não podemos ignorar na construção do novo ser que nós queremos. Nessa reforma íntima, nessa construção de uma nova era, precisamos renovar a velha criatura. E o convite do Evangelho é tão claro quando Jesus dizia: eis que venho como um vinho novo, que não se deita em odres velhos, porque rompe. Ou seja, às vezes é preciso essas rupturas das fibras da alma para que esse novo ser venha à tona. Porque um novo tempo não vem por si só. Ele não acontece sem um esforço individual que se coletiviza de cada um de nós para se tornar uma nova criatura, um novo ser, numa nova experiência. Esse convite que a vida nos faz, ele é feito de várias formas. Às vezes é feito pelo amor, às vezes pelo conhecimento, mas consistentemente atendemos, ou insistentemente atendemos pela dor. Nós sabemos disso. A dor ela é muito gritante, ela é muito incapaz de ser negada, ela tem um tom muito evidente e não deixa de ser um recurso por si só da pedagogia divina que não usa com o propósito de nos torturar, mas de nos acordar daquela consciência que se teima em dormir para não assumir a própria trajetória. E aí saímos de uma tragédia, que é quando nós não direcionamos a nossa vida, então tomamos consciência de quem somos, ou de um desastre, como diziam os romanos. Os gregos diziam tragédia, que é não estar alinhado com os deuses, e os romanos desastre, que é não estar alinhado com os astros, mas trajetória é quando você está alinhado com Deus e consigo mesmo e constrói a sua própria história. Como na música que a gente bem conhece e gosta de cantar, cada um de si construindo a sua própria trajetória e cada um em si carregando o dom de ser capaz de ser feliz. Capaz de ser feliz com os outros. Capaz de ser feliz nas relações, capaz de ser feliz no estresse cotidiano de estarmos juntos, de dividirmos espaços, de termos opiniões divergentes, de construirmos pontes e às vezes quebrarmos e voltarmos a construir. Essa experiência humana, diária, cotidiana, de um Cristo que convida a encontrar todos os que são diferentes e simplesmente acolher. Todas as pessoas, muitos dos personagens que Cristo buscou, foi ao encontro e trouxe para o seu coração, são aquelas pessoas que nós rejeitamos. São aquelas pessoas que nós dizemos são do outro lado, pensam diferente, voltam diferente, têm uma orientação sexual diferente. Nós somos aqueles que, pela diferença aparente, excluímos. E dizemos seguir um Cristo que em todos os seus movimentos incluía a qualquer um, especialmente os que eram rejeitados. Esse convite é feito para nós mesmos. Porque para poder o amor acontecer por nós e a felicidade começar a estagiar em nosso coração, é preciso acolher aspectos da gente que a gente acha que tem no outro projetando ou que a gente não quer acolher na nossa própria alma. Acolher dentro de nós. Perceber dentro de nós essa experiência que nos transforma quando a gente se percebe. Esse autoconhecimento que não precisa de algo extraordinário para ser feito. Seguindo talvez o conselho de Santo Agostinho, o Livro dos Espíritos, o que fazer. E ele dizia, toda noite fazia uma lista daquilo que eu tinha feito e revisava os comportamentos. Ele dá um verdadeiro manual de como fazer essa tomada de autoconsciência como primeiro diagnóstico de quem somos para inicialmente, a partir daí, processarmos mudanças. Porque nós não podemos ficar tão somente no diagnóstico, mas nós devemos, sobretudo, executar mudanças. Uma vez identificado comportamentos disfuncionais, padrões de condutas, às vezes que vêm se arrastando vida após vida, finalmente lúcidos, usando a poderosa arma do Evangelho do Cristo, transformar a nossa existência. Finalmente lúcidos, identificando os padrões de comportamento, aquilo que André Luiz vai chamar em seu livro Evolução em Dois Mundos, monoideísmos, ficarmos fixados em padrões psíquicos anteriores,
criarmos uma nova possibilidade de resgatar a nossa alma e irmos para um padrão mais evangélico da experiência humana, fixando raízes naquilo que é essencial, ancorando a nossa alma fortemente no planeta, olhando para essa escola-oficina como um lugar onde temos que agradecer a oportunidade que nos foi dada. Essa oportunidade que nos foi dada é todo dia motivo de agradecimento, mesmo nos dias difíceis, agradecimento, porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de fazer caminhos diferentes. Às vezes, os algozes que hoje nos provocam dores são as vítimas do passado, da nossa própria experiência. E às vezes é sentir na própria pele o que provocamos que traz um aprendizado indelével daquilo que jamais deveremos voltar a fazer. Portanto, no capítulo das dores, vamos lembrar que a lição é despertar o espírito para a transformação da atitude. Talvez porque experimentamos outras formas de pedagogia divina e fomos para a prova final da dor, para finalmente sentindo na própria pele, não mais repetir. Então, ao invés de olhar-se como uma vítima, alguém que foi marcado pelo destino, olhar para a dor como a profunda presença de um pai que nunca, jamais, em nenhum momento, desiste de sua criação, os filhos que criou, as filhas que criou. E que, das mais diversas formas, usa de uma pedagogia profundamente sábia para acordar e despertar os nossos espíritos. Essa experiência da vida, muitas vezes, é dolorosa demais. E por isso, muitas vezes, reclamamos. Talvez se eu soubesse quem eu fui, eu pudesse compreender a dor que passo. E compreendendo a dor que passo, talvez não reclamasse tanto, entendesse e simplesmente seguisse. Esquecendo que o esquecimento do passado é uma grande bênção, porque talvez, se nós soubéssemos o que tivéssemos feito, olharíamos para a dor que passamos e acharíamos tão pouco que iríamos querer uma cota de dor muito maior do que a nossa capacidade de suportar. Cota de dor que sempre, mas absolutamente sempre, é atenuada pela imensa e infinita misericórdia de Deus. E por mais que esteja doendo, acredite, é muito, muito menos do que o que teríamos que pagar se fôssemos, como a gente diz, pagar pelo pé, tarifa cheia, o cartão todinho. Basicamente, a gente vem pagando o mínimo do cartão da existência, achando que a dívida toda e a misericórdia divina sempre diminuindo a dor para que a gente possa suportar e seguir. E até entende quando a gente está no meio do processo e só reclama, mas não dá para ficar nesse ponto. Não dá para enxergar somente a dor e encontrar somente algozes. Nossa consciência de espíritos eternos tem que nos fazer lembrar que é uma experiência fruto de um plantio que em algum momento a colheita haveria de chegar. Mas nós não precisamos ficar nessa lavoura eternamente. Aprendido o processo, lembremos que a transformação da atitude muda todo o panorama, como nos dizia Pedro, com um gesto de amor cobrindo a multidão dos pecados. Esse gesto de amor que falta para conosco, esse gesto de amor que falta para com os outros, e esses gestos de amor cotidiano, sem heroísmos, sem exibicionismo, sem glamorização, vida real, amor ali que às vezes é difícil de conviver, esse amor cotidiano, construído, nos conectando uns aos outros, nos enraizando fixamente na vida, para olhar com gratidão para o panorama da existência. Queria fazer essa fala inicial para vocês, e agora abrir para que a gente pudesse responder alguns questionamentos de todos vocês que estão com a gente agora cá. Vamos começar aqui com o do Márcio Felipe de Salles. Obrigado, Márcio, também por você estar aqui com a gente nessa noite hoje. Momentos de dificuldade, como por exemplo, a internação prolongada de um ente querido, como agir? Primeiro, cuidando desse ente querido, fazendo-se presente nas visitas, porque a nossa presença, mesmo na UTI, quando a pessoa está entubada, eu já passei por isso, muitos de vocês também, a nossa presença, o nosso toque, eu já passei por isso, muda a frequência cardíaca, porque o ser que ama sente a presença do outro, certo? Esse é uma coisa importante. Mesmo que para você seja angustiante ver alguém que você ama naquela condição, é importante você ter esse gesto de compaixão, de empatia e caridade de ir lá. Mesmo que te faça mal, mas que você possa mostrar-se efetivamente presente lá. A não ser que seja uma coisa tão absurda que você fique tão mal que aí você nem deve ir. Além disso,
nós devemos cuidar uns dos outros. Por exemplo, se tem um pai que a gente ama muito, que está no UTI, internado, passando mal no tratamento profundo, além dessa visita, dessa solidariedade, da prece, da entrega a Deus, sabe? Sabendo que há um médico maior que todos os médicos, a gente também cuidar uns dos outros, cuidar dos outros irmãos, da mãe, enfim, dos que também estão sentindo aquelas dores, porque um dia um está mais fragilizado, fica mais impactado, às vezes desesperançoso, outro dia é você que vai ficar assim. Além de acolhermos esse ente amado que está doente, devemos nos acolher os que estão agora saudáveis e acolher a nossa própria dor e angústia. É um momento em que a família se une e que aquele problema faz com que a gente tenha que ter foco na solução e a esperança continuada, entregando, além de todos os tratamentos convencionais de tratamento que a medicina pode produzir, entregando tudo mais que a medicina não faz ao Pai que nos criou, em oração, em fé e em esperança, porque Ele pode realizar e pode ir aonde a nossa inteligência ainda não vai. Mais uma pergunta? Vamos lá, Renata. Obrigado, Renata, por você estar aqui com a gente. A felicidade está dentro de nós, não no externo. Eu me considero feliz mesmo depois de ter passado por vários desertos. Minha família é meu mundo. Renata, não é nenhuma pergunta, é uma observação e eu concordo com você, né? Ela está dentro da gente e, obviamente, a gente também tem que considerar, do ponto de vista sociológico, que uma profunda infelicidade exterior, ou seja, muita injustiça social, muita criminalidade, provoca um grau significativo de infelicidade, sobretudo pelos que são mais afetados por tudo isso, o que faz com que aqueles que se sentem melhor e que têm uma família mais harmonizada, e eu sei que não estou falando que é para você, porque eu acho que é uma coisa que é para todos nós. É um sentimento de que todos nós que estamos um pouco melhor temos que ter, não, digamos assim, digamos, que palavra está me faltando agora? A gente que está melhor, em melhor situação, seja financeira, emocional, a gente não tem que se sentir mal por isso. Nós temos que nos sentir responsáveis. Ou seja, eu não vou me sentir mal porque eu estou melhor que muita gente. Eu vou me sentir responsável porque uma vez que eu estou melhor que muita gente, eu tenho condição de ajudar mais que os outros. Então, se um paciente está melhor, ele tem mais condição de levantar do leito e ajudar os demais. Temos que olhar para essas circunstâncias e ter uma família mais harmonizada, de localizarmos a felicidade mais internamente dentro da gente, como um dever a mostrar isso para os outros e a levar para os demais. E a gente sente o processo da caridade, não só material, essa caridade de doar-se, de ser exemplo, de resgatar, de ter compaixão e empatia e chegar junto a outros corações para que eles possam estar num nível um pouco melhor, como muitos de nós se encontram. Vamos a mais uma. Lamia, ora. Espero que seja assim que pronuncia teu nome, Lamia. Roçando, é egoísmo abrir mão de um casamento tóxico, pois esta relação está adoecendo psicologicamente toda a família? Você sabe que assim, eu vou fazer uma opinião genérica, tá, Lamia? Porque eu não tenho todos os detalhes do caso, mas a doutrina espírita ela não é contra o divórcio, ou seja, ela não acha que o casamento é indissolúvel, porque ela sabe que em algum momento tem relações que ficam tão difíceis de conviver que, de fato, a manutenção da relação provoca mais prejuízos do que um afastamento, para um encontro no outro momento. E, óbvio, se a relação está afetando não somente a você, mas toda a família, é preciso pensar nessa possibilidade. Mas cria circunstâncias, porque existe um desgaste no casamento, numa separação. Obviamente que às vezes o desgaste é tão maior de estar junto que o desgaste da separação vai ser menor do que o de estar junto. Mas cria condições, se tiver filhos no meio, prepara essas pessoas com carinho, acolhe, se prepara também, porque não é tão fácil assim a gente sair de uma situação dessa. Cuida do teu coração, dos teus, né? Acolhe essa pessoa. Muitas vezes alguém tóxico é alguém que no fundo pede um socorro, mas às vezes não quer ser ajudado, infelizmente. Apenas ao invés de pedir um socorro para ser resgatado, quer afundar todas as pessoas juntos, numa companhia com a toxicidade da própria desgraça. E quando você faz quando você lança cordas, botes, barcos salva-vidas e a pessoa se recusa, de fato, não é prova de amor afundar junto. Temos que resgatar alguns, né? E esperar em outro momento para que essa pessoa também possa ser resgatada. Vamos a mais uma. Eliana França. Boa noite. Casamento está na prorrogação ou é livre-arbítrio? Na programação, ou é livre-arbítrio. Queria muito construir uma família, mas estou envelhecendo na solidão. A solidão não é uma condenação, tá, Eliana? Não é uma condenação. Todos nós podemos fazer escolhas.
Às vezes a gente tem que investigar quais são as características emocionais que nós temos, que se a solidão está te incomodando, significa dizer que você está dizendo para você mesma, eu queria ter alguém. Então a questão é, por que eu não tenho esse alguém? Então, para além da questão mesma de você, ou seja, que possibilidades ou que eventos emocionais poderiam me fazer mais capacitada de construir um relacionamento, a gente também tem que olhar essa questão do ponto de vista social. Ou seja, as pessoas estão menos dispostas a estarem juntas, estão menos dispostas a estarem casadas, especialmente os homens estão menos comprometidos com uma relação duradoura. Então, tem muitas mulheres que eu conheço que são pessoas fantásticas, que não conhecem ou não tem ninguém na sua vida, não porque não tem inabilidade de ter alguém na sua vida, é porque tem muita gente descomprometida com uma relação. Eu estou falando aqui, eu tô jogando vários pontos para você perceber. Tem coisas que têm a ver com a nossa habilidade a desenvolver uma relação, tem coisas que têm a ver com a sociedade que está muito mais vivendo relações superficiais, aquilo que Zygmunt Bauman vai chamar de amor líquido, relacionamentos líquidos, ou seja, as pessoas querem só uma relação de um final de semana. E às vezes tem pessoas que preferem a solidão do que se tornar um lixo afetivo, um terreno baldio para o lixo afetivo dos outros. Tem pessoas que optam por ficar sozinhos porque o que tem à disposição aí fora é tão ruim que elas preferem o autorrespeito e a integridade dessa escolha, né? Mas qualquer uma dessas escolhas tem um preço a pagar. Então, assim, tem na vida ônus e bônus. Então, observa no teu processo pessoal o que tem a ver com suas próprias transformações, o que tem a ver com o teu contexto, e observa o que se pode fazer para modificar e você alcançar esse seu desejo de uma relação. Porque sim, eu sei como a solidão tem um peso, sabe? Eu atendi muitas pessoas e sei que a solidão tem um peso significativo. Mesmo para quem teve uma relação e tem filhos, quando fica só, tem um peso, sabe? Tem a síndrome do ninho vazio, a própria solidão que vem depois. A solidão tem um peso tão grande que os estudos que foram feitos sobre, por exemplo, isolamento social, agora que começou a pandemia, foi feito com idosos, mostrando que pessoas isoladas sofrem impactos na saúde física equivalente a fumar uma carteira de cigarro por dia, fora os impactos na saúde emocional. Por quê? Porque nós somos feitos para estarmos juntos. Nós somos gregários, somos um projeto civilizatório gregário. Nós precisamos uns dos outros. E quando falta esse contato, a gente meio que se empobrece emocionalmente e a saúde é comprometida. Então, olha o teu contexto, vê o que pode ser feito, mas não se culpe por tudo, porque nem tudo também está na dependência de sua escolha, tá? Aqui mais uma. Maria Angélica das Graças Araújo. Obrigado também pela sua pergunta, Maria Angélica. Só um minutinho aqui. Rossandro, parece-me que no meu espírito é proibido mostrar descontentamento. Exige uma superioridade e as pessoas acabam se afastando do trabalho para não assumir que se magoa. Como resolver isso? Poxa, essa sua pergunta é muito interessante, porque eu identifico muito isso. É como não tem a ver com a doutrina espírita, sabe? Tem a ver com o movimento espírita. Como você coloca aí, meio espírita. As pessoas terminam tendo que fingir um grau de evolução, e como elas não são acatadas na sua dor, e sabe uma coisa que me chamava a atenção? É quando alguém de uma mediúnica, de um centro espírita, passava por um processo obsessivo, ela era afastada e era olhada como alguém que caiu e como alguém que era para ser desprezado e nem resgatado. Essa pessoa começou a se sentir tão magoada, eu vi isso várias vezes, porque ela não voltava mais nunca para a mediúnica, é como se ela nunca pudesse cair. E embora o aviso mais comum na reunião mediúnica dos obsessores era: nós vamos derrubar de um em um, nós vamos pegar todos vocês. Quando um cai, em vez de todo mundo se juntar para erguer e manter junto ali, não, sabe, você está doente, você se afastado, parece que virou um contaminado, uma contaminada, e a pessoa tinha que, às vezes, ir para outro canto para ser socorrida. Ou então a pessoa passava por um processo de obsessão, não comunicava a ninguém da casa, porque já sabia que esse seria o tratamento, e ia se tratar numa outra casa. Olha que coisa estranha, é como se meu filho estivesse doente e procurasse ajuda na casa do vizinho, porque ao invés de ter meu acolhimento, teria minha crítica. A gente tem que pensar sobre isso. Às vezes é criado como se fosse um certo farisaísmo, assim, aquela coisa de ter pessoas perfeitas que estão sempre com a voz suave, não têm deficiências, não podem ser acolhidas, e as pessoas também não revelam que estão mal ou que estão com raiva, porque não pode, isso não é correto, e termina que ninguém conversa, tem as conversas difíceis necessárias. Aí quantas instituições são perdidas, quantas diretorias têm conflitos que ninguém assume que existe,
E aí a instituição começa a parar, porque ninguém vai lá e diz, você fez aquilo, eu não concordei, isso foi errado, isso me magoou, porque não podemos, não ferir sustentabilidade, não, é muito melindre, e a gente não avança. Sem a autenticidade da alma, uma família em que você não pode ser franco, ela não vai crescer. Isso vale para uma família como vale para uma instituição. Uma família em que você não pode dizer o que sente, olhar um olho no olho, falar o que sente para aprimorar e melhorar, em que as pessoas fingem comportamentos, ela não vai fluir, certamente. Vamos a mais uma pergunta? Graciara, gostaria de ouvir falar sobre celebrar a vida com alegria, motivação e entusiasmo através da renúncia em prol do próximo. Renúncia é muitas vezes vista como perda de algo, promovendo melancolia. Essa renúncia que você está falando aí, Graciela, é uma renúncia caritativa. É de fato quando você tem um sentimento de contentamento pelo bem que você faz. O que a gente tem que ter cuidado, e eu sei que não é isso que acontece com você, mas só aproveitando sua pergunta, é que muitas pessoas usam o discurso da renúncia, da caridade, para fugir de suas obrigações pessoais de desenvolvimento emocional, na família e consigo mesmo. Tem pessoas que se enchem de atividades caritativas e que toda noite estão numa instituição religiosa e estão abandonando o lar, as relações. É muito mais fácil lidar com mães carentes, crianças de rua, pessoas moradores de rua, sabe? Se encher de atividades com pessoas que você pode fazer uma ajuda pontual, mas não aprofunda relações, do que estar vivendo relações profundas que exigem muito mais de suas fibras emocionais. E eu sei que não é o caso. Quando é o outro caso, ou seja, eu tenho realmente a minha vida pessoal com ganhos, eu experimento e aprofundo minhas relações, eu desenvolvo meus relacionamentos comigo mesmo, com minha família, e vou em busca, sabe, de um altruísmo. E nesse movimento de buscar o outro, na tentativa de ajudá-lo, de mitigar o mínimo das suas dores materiais, emocionais, espirituais, eu, na verdade, recebo muito mais do que dou, que é uma coisa que a gente sabe disso, porque qualquer um de nós que já tiver a disposição mínima de sair do próprio ego para servir, percebeu que recebeu muito mais que deu. Que mesmo que você tenha saído assim, ai meu Deus, domingo de manhã lá vou eu, tal, ou à noite e tal, às vezes você vai, assim, tá cansado naquele dia, nem tá com tanta disposição, mas é porque assumiu um compromisso, mas quando volta, volta renovado, renovado, e sente que a recepção foi muito maior do que a entrega. E é um tipo de felicidade provocada por servir. Porque como nós somos feitos para servir, como dizia o próprio mestre, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir, servindo, nos assemelhamos mais ao Cristo. E ao fazer isso, nós nos conectamos com o nosso eu divino, espiritual mais sagrado. Nos aproximamos em semelhança de comportamento a esse modelo e guia da humanidade que é Jesus. E isso por si só, esse movimento da alma já é um movimento curativo. Dina, Stephanie, obrigado, Dina. Como viver com a vontade de achar a missão? Como viver com a vontade de achar a missão que me foi dada? Eu estou entendendo, mas assim, como é que eu vivo? É como se você estivesse dizendo assim, Dina. Eu queria saber qual é a minha missão. Eu queria ter um detalhezinho, alguém mandasse para mim, olha, Dina, sua missão é essa. Dina, uma vez eu estava aqui em casa fazendo evangelho. E eu estava muito preocupado com essa coisa de visibilidade nas redes sociais e esse crescimento de palestras profissionais, de uma demanda imensa de viagens. E me perguntei se eu poderia servir a Deus nesse processo. E abri uma mensagem de Emmanuel que era encargos. Eu até te aconselho a pegar. Bota depois no Google aí, encargos. Essa mensagem de Emmanuel é fantástica. Para mim foi muito esclarecedora, porque ele deixa bem claro lá que não importa aonde nós vamos servir, mas que nós sirvamos. Então, dito isso, Dina, a nossa missão é servir, sabe? Da melhor forma possível. Pode ser como professor, professora, médico, psicólogo, palestrante, escritor, advogado, no campo da política, em qualquer área. É servir, ser ético, ser uma pessoa responsável pelo que faz, procurar ajudar o desenvolvimento da humanidade, aprimorar os processos e instituições, estar aqui para contribuir para um mundo melhor e novo. Essa é a nossa missão. Como ela vai ser feita, detalhes, são escolhas nossas. Todo dia a gente pode alterar o percurso. Qualquer um de nós pode, não, eu agora quero, sei lá, eu vou ser tocador de violão. Aí vou lá fazer um curso, aprofundar tal, e tocar violão, né?
Então, assim, se for uma profissão que tenha que ter uma chancela acadêmica, procurar a profissão que tenha chancela acadêmica. Aí eu quero ser arquiteto, faz um curso, né? Tem que ter uma chancela. Você não pode produzir um prédio sem, ou o conselho de engenharia, ou o conselho de arquitetura está ali por trás. Então, é buscar, não importa por onde você vai, mas é que você vai e faça a diferença. Então, não fica fixado em detalhes da missão, porque esses detalhes estão nas nossas mãos, na sua mão, na minha mão. O importante é saber que não importa como é que a gente vai fazer isso, é que onde quer que a gente percorra a experiência humana, seja para servir, para se tornar melhor, para tornar a vida dos outros melhor, para ter uma presença que acrescenta e transforma para melhor as pessoas e todo o projeto humano. Cida, oi Cida, felicidade demais, não é alienação? Cida, eu acho que não seria felicidade demais aí, seria euforia, excesso de alegria sem propósito. Ou seja, felicidade não é uma experiência de gozo constante, que eu estou sempre, uhul, because I'm happy, cantando aquela música, Wonderful World. Não, é o reconhecimento da vida, inclusive saber que mesmo no momento de dor há aprendizado, e mesmo eu tenho permissão de sentir a dor e a mágoa, e ainda assim permitir minha felicidade. É como se fosse assim, a paz, a paz não é sentida porque não estamos em guerra, mas é uma condição interior, de mesmo um movimento externo tribulado, há uma pacificação interna. Então, imagine a felicidade da mesma forma. Mesmo que haja dor, eu não ignoro a dor, eu não sou indiferente à dor, eu ajo para mitigar a dor do outro, mas ainda assim me permite a experiência da felicidade. É uma forma lúcida. Não é uma euforia vazia, como alguém que está usando uma droga está se sentindo feliz independente da dor. Né? Por exemplo, uma pessoa alcoolizada, muito drogada, ela não sente nenhum corte do pé. Então é eufórica que ela está. Ela não registra a dor que está vindo ali das informações, né, de todas as inervações, até chegar aos neurônios, dizendo assim, tem um corte ali, você tem que sentir essa dor para poder estancar o sangue. E pode morrer de hemorragia e você está no êxtase lá, porque você está numa falsa felicidade que não é quimicamente provocada, ou por alienação, como você muito bem colocou, que não deixa de ser uma forma química pessoal de se abstrair da realidade, negando ela, vendo um eterno estado de euforia. Portanto, é reconhecer o mundo, agir para mitigar as dores do mundo, transformar no mundo melhor, mas ainda assim se permitir a experiência de viver o contentamento que está na família, do contato com Cristo, da experiência espiritual que nos eleva, são experiências de felicidade. Kátia Monteiro. Joana de Ângeles fala em seus livros que, na busca da autodescoberta, precisamos procurar um profissional, um psicólogo qualificado, e que não tem condições financeiras para fazer isso. De fato, primeiro, eu não sei exatamente onde você encontrou essa passagem, porque aí ficaria difícil para mim, Kátia, assim, confirmar se ela disse que essa é a única forma, né, de conseguir um processo de autodescoberta. Eu acho que ela deve estar falando aí que em casos mais comprometidos, em que a pessoa realmente precisa fazer um mergulho mais profundo no eu e que tem um trauma de base, procurar um profissional qualificado de psicologia é o indicado. A gente sabe que não é disponível para todo mundo, tem um custo sim. Existem todos os cursos de psicologia do país inteiro tem clínicas gratuitas de psicologia. Você tem atendimento gratuito na universidade, a gente começa atendendo os pacientes. Tem psicólogos, eu fazia isso quando eu atendia, que tem brecha na agenda para atendimento gratuito, embora algumas pessoas na psicologia vão dizer, não, isso não funciona, não é bem assim, é uma escolha muito pessoal do profissional. Existem também outras formas, sim, de se conhecer, que é essa análise do pensamento, um pouco do que a gente está fazendo aqui agora, enquanto a gente conversa e responde as perguntas, não é uma terapia, mas é um processo terapêutico, porque nós estamos trabalhando aqui, à luz do Evangelho de Jesus, a busca de conhecer a si mesmo, a construção de virtudes como uma forma curativa de ver a experiência da vida. E isso é terapêutico. Então é diferente que tem que procurar terapia ou indicar que é sempre um processo terapêutico. O processo terapêutico acontece numa busca pessoal consistente. Mas quando se trata de algo mais sério, é claro que nós devemos buscar as pessoas que têm uma formação naquela área e que atuam ou atuaram nessa área, senão a gente fica à mercê de um profundo mercado de negacionismo da vida emocional que beira o charlatanismo. E aí, por isso, eu acho que ela fez essa observação que tem sua pertinência com certeza. Mila, obrigado também. Sobre os milindres, sem admitir o problema, como consertar? Não tem como consertar sem admitir, sabe, Mila? Essa é a grande questão. Se eu não admito para mim, por exemplo, que eu odeio alguém, eu não vou perdoar.
Tem muita gente que não perdoa porque diz assim, não posso odiar meu pai porque é feio, porque o evangelho condena. Aí tem um ódio que é inconsciente e não consegue perdoar. Não, não odeio meu pai, mas a relação é péssima. Por quê? Porque você nunca admitiu que odeia. Então é preciso vir à tona. A gente precisa deixar esses sentimentos vir à tona. É preciso chegar e conversar. O que acontece num grupamento espírita é que a gente deve ter os cuidados que a gente tem em qualquer grupamento humano. Vai conversar com alguém que está com rusga, leva uma outra pessoa para ser testemunha da conversa, uma pessoa querida por ambas, que vai ser um mediador, que vai tentar analisar assim, as paixões, vai mostrar o erro e acerto de cada um, não vai conversar sozinho. Se você sabe que a pessoa é paranoica, que distorce sua fala, tenha um pouquinho de paciência. Antes de conversar, prece sincera. Uma prece assim, papai, eu vou conversar com essa minha irmã lá no movimento espírita, no centro espírita, assim, a gente está tendo dificuldade, então eu devo ter minha culpa, talvez não esteja localizando, então me ajuda, eu quero que ela esteja aberta, que eu esteja aberta para a gente se encontrar, porque o que nos une é tão maior do que o que nos separa, é o teu projeto, o projeto de Deus através do Cristo nas nossas vidas. Não vamos deixar que nossas rusgas, nosso infantilismo de alma impeçam uma coisa tão grandiosa. Talvez a gente já tenha se dividido tanto no passado, que agora possamos nos unir. Entrega bastante em prece antes, bastante. A gente tem que usar muito mais esse recurso fantástico para quando chegar aquele coração e o seu está um pouco mais desarmado e ainda assim leva alguém junto, sabe? Sem expectativa de soluções mágicas, porque quando a gente traz temas sensíveis vai vir uma certa e às vezes até só de imaginar o cenário a gente já sente a emoção. Mas há um treino emocional para quando acontecer pensar, não, eu tenho que sair daqui dessa diálogo, dessa discussão que a gente vai ter de uma forma elevada, de uma forma cristã, sem agredir, sem menosprezar, sem fazer uma crítica pela crítica, sem troca de farpas, com o objetivo de crescer. E se o outro quiser continuar dormindo, você tem as escolhas de fazer, ou mudar de instituição, continuar na doutrina e prostituição, que a gente pode fazer isso, ou continuar lá tentando ajudar. São escolhas muito pessoais, cada um sabe como vai fazer, tá? Heloísa, como faço para ajudar a minha filha a se amar? Primeiro, Heloísa, você deveria identificar junto com ela o que faz com que ela não se ame. Essa geração atual é uma geração que se compara demais, vive nas redes sociais, olha no corpo do outro, as pessoas perfeitas. Então, é uma geração que sofre muito com a autoestima. A minha adolescência, a minha autoestima foi bem punk, foi bem ruim mesmo, muito ruim. Mas eu acredito que hoje seria muito pior, porque a minha comparação era com as pessoas do meu colégio. Hoje em dia, com o mundo todo nas redes sociais, é uma coisa absurda. Assim. Então, de certa forma, isso tem um profundo impacto agressivo na vida humana. Eu aconselho todos vocês que me escutam aí, inclusive, a assistir com a família, sentadinhos juntos, com os telefones desligados, um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes Sociais. Por favor, assistam O Dilema das Redes Sociais na Netflix. Nós precisamos provocar educação midiática. É preciso fazer isso. Nós temos que ter educação midiática, ou seja, nós temos que nos educar, a nós e os nossos filhos, as pessoas que nós convivemos, a saber lidar com esse instrumento, redes sociais, mídia, ter um senso crítico equilibrado, para não ser tão manipulado como a gente está sendo. Então, identifique esses padrões, o que provoca nela essa falta de amor, se não é comparação, alguma coisa que seja mais objetiva e, quando necessário, podendo buscar a ajuda de pessoas que possam ajudá-la a resgatar esse significado do próprio amor próprio, do próprio amor que ela tem para com ela mesma, baseado em coisas mais saudáveis do que estar se comparando com as pessoas. Mas é como eu te falei, é uma coisa muito particular, só com mais detalhes é que eu poderia dar uma informação mais precisa, que não é possível, por isso eu estou dando uma explicação mais genérica, tá bom? Vamos aqui a Maria Angélica das Graças. Roçando, como estimular a fala terapêutica dentro do trabalho espírita para que não percamos trabalhadores? As pessoas escondem as pendências emocionais umas com as outras e abandonam a atividade. Angélica, você está falando exatamente o que a gente tem falado aí dentro da primeira pergunta, ou seja, que existe realmente pessoas que não deixam vir à tona. Eu acho que o atendimento fraterno deveria ser uma coisa que a gente deveria ampliar os horizontes do atendimento fraterno. Deveríamos ter o atendimento fraterno coletivo para o trabalhador da casa espírita. Sabe assim, quando você acolhe primeiro os seus são muito mais capacitados para acolher os demais. Então, nós precisamos melhorar o acolhimento entre os trabalhadores espíritas. Nós não podemos olhar a instituição espírita como uma empresa que você manda e eu tenho que obedecer, não. Sabe? É um consórcio de almas que querem servir. Então, todo mundo tem que ser tratado com muito respeito, tem que ser escutado, tem que ser ouvido, né?
Claro que tem gente que quer se escorar no vitimismo profundo, não é a questão, mas a gente tem perdido muitas pessoas porque elas não aguentam, sabe, aquela aparente santidade das pessoas, os grupos, de criar, não o grupo que faz parte da mediúnica, que em alguns centros são um grupo dos espíritos perfeitos, para chegar lá você tem que ter 30 anos, sabe, e cria aquelas castas ali, isso tem que se tornar uma coisa que a gente tem que repensar. A gente tem que olhar com muito mais simetria, o mundo está ficando mais plano, aquela ideia de pirâmide, de um líder todo obedecendo, está sendo destruída por um mundo mais plano, inclusive parte da regeneração. Como se o formigueiro tivesse sido chutado e o pessoal ainda acha que está no cômodo do formigueiro. Está todo mundo no chão aqui para se encontrar e construir uma oficina de trabalho, uma escola de almas para nos resgatar e resgatar os que chegam. Mas sem autenticidade, sem verdade, é impossível isso. Vamos aqui. Como celebrar a vida tendo tanta dor e sofrimento? Veja só. Se você acha que chorar com o outro é uma forma de ajudá-lo, você não entendeu o que é a experiência da vida. Se eu não celebrar os momentos alegres, eu não tenho força para suportar os momentos tristes. Se eu não celebrar a família feliz que eu tenho, eu não tenho forças para ajudar alguém que tem uma família que não está equilibrada. Se eu não agradecer a Deus porque eu tenho uma condição financeira, fruto de um trabalho honesto que me permite ter o pão de cada dia, eu não tenho condições, inclusive, de ajudar as outras pessoas a conquistar esse pão de cada dia. Celebrar a vida não é ignorar a dor do mundo. É porque a vida por si só é digna de celebrar. Olha o que diz o salmista no Salmo 100, cujo autor é desconhecido. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a eles com cântico. É um salmo curto, pequeno, bem pequeno, talvez um dos menores que tem no livro de Salmos. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, se apresentando a Ele cantando com júbilo. Por que tudo isso? Porque Deus é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade dura para sempre, conclui o salmista. Por isso só a vida já é digna de ser celebrada. Isso não quer dizer ignorar. Imagina se Jesus não tivesse ido para um casamento celebrar a vida, né? Se ele fosse somente por vários dos leprosos. A vida tem todos os aspectos. Então nós temos que aprender a celebrar a vida e ajudar os momentos de dores. Celebrar a vida não é ignorar, não é tripudiar da dor do mundo e abrir um champanhe enquanto as pessoas sofrem. É agradecer, é ver os momentos bons, aprender com eles, se fortalecer e ajudar os demais. E a nossa própria vida, que tem altos e baixos, vai ter momento em que a gente vai estar celebrando, momento em que a gente vai estar sofrendo. E quando nós alcançarmos um grau de maturidade ainda maior, e nós vamos alcançar, aí nós vamos celebrar sempre, conforme diz Paulo, né? Dai graça em tudo, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Agradecer é uma forma de celebrar. Agradecer a dor agora que está passando na minha vida, Pai, que eu não entendo, mas que sei que Tu mandastes por permissão Tua para que eu cresça. E embora eu agora só sinta essa dor, eu celebro o aprendizado que virá dela em fé, como experiência que aconteceu no passado. Pelas muitas dores pelas quais passei que me fortaleceram, eu acredito, Pai, que essa dor não vai ser diferente. Por isso, sim, é possível celebrar a vida. Queria agradecer o convite da FEB. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, celebrando a vida, ainda que responsavelmente, sabendo que tem muita dor e cota de dor que nós temos que cuidar uns dos outros, da sociedade, da família, de nós mesmos, acolher a nossa alma, nossas sombras e psique da sociedade, acolher os que sofrem, mitigar as dores, se responsabilizar pelo contexto no qual nós nos encontramos, mas ainda assim dar graça em tudo. Agradecer a toda experiência da vida, que é uma oportunidade dada por um Pai que nos criou num profundo gesto de amor. E por isso mesmo, como diz o salmista, devemos sim celebrar com júbilo ao Senhor.